Eu sou uma pessoa que ama a arte e a arte me salvou em diversos momentos, por isso ela faz muito parte da minha vida. Beltrano é um projeto de vida, mais do que um espetáculo de teatro. O Beltrano surge lá em 2016, no momento em que eu estava numa crise parecida com a crise que eu estou passando agora, de identidade, de saber exatamente quem eu era, o que eu gostava de fazer, ou o que eu queria fazer da minha vida. E aí surge o Beltrano com o eu gostar muito de contar histórias. Aí eu vou lá e começo a fazer um espetáculo, um monólogo que surge a partir da necessidade de saber e ver que as crianças da escola, das escolas públicas, as crianças bem pequenas da educação infantil, elas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a espetáculos de teatro, não tinha nada feito especificamente para elas. E eu já estava na educação há muito tempo, então eu criei esse espetáculo baseado num outro espetáculo antigo que era a Caixa de Histórias, e aí vem Beltrano, o contador de histórias. E por que Beltrano? Porque eu quis dizer que qualquer um pode contar histórias, né? Pode ser fulano, Beltrano, cicrano. E o Beltrano, ele se tornou o meu espetáculo de maior longevidade, ele se tornou o meu maior espetáculo em termos de público, e o Beltrano já me salvou diversas vezes. Eu brinco que o Beltrano, ele me salva. Eu sempre faço o Beltrano e ele me salva, e ele me lembra que contar histórias, por mais piegas que possa parecer, salva. A gente olha para as histórias e a gente faz teatro e a gente consegue viver de novo. Olha, com o Beltrano, eu acho que eu alcancei coisas que eu jamais alcançaria com outro espetáculo. Eu sou realmente muito grato por ter construído o Beltrano, grato ao universo, a Deus, aos orixás, à espiritualidade, por ter construído o Beltrano. Eu acho que o Beltrano é o que eu produzi em 20 anos de carreira. Eu acho que é a coisa mais bonita que eu já produzi. Porque ele fala com crianças, porque ele fala com adultos, e o Beltrano, eu acho que é a minha criança que pode acreditar que o mundo de fantasia pode salvar uma cabeça cheia de ideias que às vezes não cabe no mundo. E não caber no mundo é muito difícil. E o Beltrano cabe em qualquer mundo. Na Caixolândia, em qualquer lugar onde ele quiser estar. Então talvez o Beltrano seja a minha criança interna, brincando de contar histórias, para acreditar que a vida vale a pena. 1, 2, 3, 4. Quando eu apresento o Beltrano, eu me sinto vivo. Eu me sinto ator. Eu me sinto fazendo exatamente aquilo que eu vim fazer nesse mundo, que é fazer arte. É isso que eu sinto todas as vezes que eu apresento o Beltrano. Todas as vezes que eu vou fazer a peça. Seja contando as histórias que ele já tem, ou seja fazendo ações. Quando eu coloco essa roupa, quando eu coloco o personagem, eu sinto que eu tô fazendo o que eu deveria fazer. O motivo pelo qual eu tô encarnado nesse plano, nesse espaço-tempo.
e nesse mundo. Você não tem noção de onde esse espetáculo vai te levar. As pessoas com quem você vai se encontrar. As oportunidades que vão aparecer para você. Os lugares que você vai conhecer. E os corações que você tocar. Por isso, seja responsável em todas as apresentações que você fizer. Por menores que elas possam parecer. Por mais simples que elas sejam e pareçam. E seja alegre, Wagner. Seja alegre. Porque por mais difícil que vai ser lindo. E o Beltrano vai te trazer muitas alegrias. Confia nisso. Então, batam palmas pra comemorar. Sou muito grato a tudo que esse espetáculo me proporcionou e me proporciona, a tudo que esse personagem me proporcionou. E ele saiu daqui de dentro, assim, de mim, num momento muito difícil da minha vida. E ele vem colorindo a vida. Esse, aliás, é um dos motivos, né? Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar. O espetáculo é preto e branco, salpicado de cores, porque no momento que eu estava passando por uma crise de ansiedade, de depressão, e eu não via cor. Então, esses pequenos pontos de cor no meio do preto e branco, esses pontos de cor são os pontos de alegria, são as histórias colorindo esse mundo em preto e branco que eu estava. E cá tô eu de novo, quase 10 anos depois. Porque o espetáculo completa 10 anos em 2026, né? Estreou em 2016. E 10 anos depois estou eu aqui, ressignificando esse espetáculo em outro momento da minha vida. Valeu, Beltrano. A melhor de todas as histórias é sempre aquela que ainda não foi contada!